A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 do primeiro trimestre do ano de 2023, que tem por título o avivamento na vida pessoal. Nós devemos buscar o avivamento na nossa vida. Temos que ter o avivamento diário, dia a dia, diariamente procurar o avivamento, buscar o avivamento, ler, meditar, estudar a palavra de Deus, orar, conversar com o Senhor, estar sempre cheio do Espírito Santo, sempre avivado, sempre tendo aquele gozo, aquela paz, aquele desejo de estar sempre servindo ao Senhor da melhor maneira, dando o melhor de nós para Deus, para a obra de Deus. O texto áureo que se encontra em Salmo 63, 3, 4 nos diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. O crente precisa estar diariamente avivado, vivendo esse gozo de servir ao Senhor. É desejo do Senhor que sejamos fervorosos e tenhamos intimidade diária com Ele, buscando Ele diariamente. Não o busquemos apenas quando tudo vai bem ou quando tudo está indo mal. Como diversas vezes Israel foi exortado a fim de que seu amor para com Deus não fosse como a neblina da manhã ou como o orvalho que logo evapora. Precisamos buscar o Senhor diariamente. Se estamos tristes, busquemos ao Senhor. Se estamos alegres, busquemos ao Senhor. O Senhor precisa. Nós precisamos que o Senhor esteja presente em nossas vidas todos os momentos e que nós sejamos avivados, sempre estejamos cheios do poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. É maravilhoso sentir a presença do Senhor, ter o Senhor em nossas vidas. Mas que essa busca ao Senhor seja sólida, contínua e sempre manifesta em atitudes de bondade e obediência. Porque o Senhor quer misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Portanto, não por acaso todo avivamento é marcado pela busca fervorosa, oração constante, leitura e prática da palavra. Tais práticas produzem frutos notáveis em todas as áreas da vida do cristão. Precisamos estar em constante oração, buscando ao Senhor diariamente, sempre, buscando a presença do Senhor em nossas vidas. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no cotidiano da vida. Todos os lugares que o crente avivado estiver,
esse avivamento, ele vai estar com o crente. E o povo lá fora, o mundo lá fora vai ver um crente avivado, vai ver a presença do Senhor na vida desse crente. Ele vai se revelar em todos os lugares que o crente estiver, no testemunho cotidiano da sua vida, que inclui o casamento. O casamento será um casamento abençoado. A vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, toda a área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Todos poderão ver, sentir a presença do Senhor na vida do crente fiel, daquele que busca o Senhor diariamente, aquele crente avivado, que tem o Espírito Santo dentro de ti, dentro de si sempre. O crente precisa ler a Bíblia, estudar, meditar e buscar a face do Senhor. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, como todos passam pelas lutas. Momentos de dificuldades, momentos de opressões ao longo da vida. Assim como o salmista passou, o crente também passa esses momentos difíceis. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença do Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, o salmista falando, o salmista orando. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63:1. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus e por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: tu és o meu Deus. É a convicção que o crente precisa ter diariamente. Convicção de que Deus para sempre será o nosso Deus. Tu és o meu Deus. Buscai ao Senhor. Buscai a face do Senhor. Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha um anseio de ver a fortaleza e a glória de Deus. Como ele pôde contemplar no santuário, como está registrado em Salmos 63:2. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento de benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor. Salmo 63:3. E ele o bendirá enquanto viver. Salmo 63:4. Tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Salmo 63:4. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória de Deus e bendizê-la por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. O cristão, o crente, precisa buscar o Senhor em todos os momentos. Que seja na
hora da alegria, que seja na hora da tristeza, que seja diante da alegria, diante das perseguições da luta. Mas o crente precisa estar buscando o Senhor diariamente. Estar sempre cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo. Deus é o nosso auxílio, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará o Senhor na sua vida. O Senhor da vida. Salmo 63, 5. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Salmo 63, 6 a 8. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, ter Deus como fortaleza, ter Deus como refúgio. E para ter essa convicção, o crente precisa estar buscando o Senhor diariamente. Buscar e meditar na palavra do Senhor, para que ele não venha fraquejar na fé, para que ele não venha perder a convicção de que Deus é Deus. Deus é o Senhor. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro. É Deus que está sempre conosco, nos protegendo. Seja na hora da alegria, seja na hora da tristeza, da tribulação. Deus está presente em nossas vidas. Essa convicção precisamos ter sempre em nossas vidas. Que o Senhor é fiel. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Precisamos crer que estamos seguros em Deus, que Deus é o nosso Deus e Ele jamais vai nos abandonar. Mas para isso nós precisamos estar em constante oração, estudando, meditando na palavra, buscando forças no Senhor. O anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitaram um avivamento na vida do salmista. Precisamos estar sempre lendo a Bíblia, buscando experiências de homens que viveram momentos difíceis, momentos alegres também, e sempre buscando ao Senhor. Reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das escrituras e da história da igreja encontramos como momento espiritual para o crente. A prática da oração e da leitura devocional das escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar dos períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Salmo 57, versículo 17. Precisamos parar alguns momentos para dedicar esses poucos minutos ao Senhor. Diariamente devemos tirar esse tempinho para Deus, para que nós possamos estar sempre avivados,
estejamos sempre vivos diante do Senhor. Em tudo. Se quando a gente para, tira esses momentos para Deus, para cultuar a Deus. Nós vemos Deus, a presença, a mão de Deus nas pequenas coisas. Um exemplo que eu vou deixar aqui, quando eu vinha para gravar essa lição de hoje, subindo as escadas para vir para esse quartinho aqui, que eu digo que é um escritório, subindo as escadas, eu pude contemplar a beleza do Senhor nas minhas plantas. Ali eu vi como Deus está operando. A gente vê o agir de Deus na beleza das plantas, na beleza das flores, no cantar dos pássaros. Olhando em volta, podemos ver, sentir a presença, o trabalhar de Deus na natureza. O trabalhar de Deus em nossas vidas. É maravilhoso buscar ao Senhor. É maravilhoso estar com nossa fé viva, para que nós possamos contemplar essa presença gloriosa do nosso Deus. A prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito da oração ao longo do dia. Temos aqui 3 exemplos. Davi, ele tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, como está registrado em Salmo 55, 17. Temos o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Temos um exemplo maior, Jesus, o nosso Jesus, que é o nosso maior modelo de oração, que ele foi 100% homem, 100% Deus quando esteve aqui na terra. Ele deixou o maior exemplo para nós, que ele orava intensamente no dia. Mateus 26, versículo 36 ao 44. Jesus, sendo Deus, tendo poder, mas ele sabia o poder da oração, o poder que tem de buscar ao Senhor. E ele deixou esse maravilhoso exemplo para nós, que nós devemos seguir. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinha a prática diária da oração. Esses exemplos devemos seguir, exemplos bons, que vai fazer das nossas vidas fiéis a Deus, vidas de fé, que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus está sempre conosco. Oramos ao Senhor diariamente, buscamos ao Senhor diariamente. Nossa vida precisa estar em constante oração, não somente naqueles momentos alegres, ou então naqueles momentos de perseguições, de aperto que a gente passa, né? No dia a dia. Mas devemos buscar o Senhor sempre.
A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isto é preciso para entender, para absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Para aprender, para viver, precisamos buscar, estudar a Bíblia. Além disso, os dias são maus, estão cada vez mais maus. E por isso devemos portar a espada do Espírito. A Bíblia deve ser lida e estudada, levando em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Salmos 119, 97. Ela previne o nosso coração de pecar. Quando oramos, quando estudamos a Bíblia, quando meditamos na Bíblia, o que nós aprendemos, as mensagens que nós aprendemos, nós absorvemos, vai nos prevenir o nosso coração de pecar. Vai nos ensinar a nos desviar do mal, a fugir dos olhos do mal. Ela nos consola, às vezes o coração está triste, às vezes as dificuldades, as perseguições estão tão grandes que o nosso coração parece que está apertado. Há muito aperto no nosso coração. E lendo a Bíblia, meditando, ela nos consola. Faz nosso coração se sentir mais liberto daquela opressão. Ela dirige a vida através dos ensinamentos da Bíblia. Nossas vidas são dirigidas para o lado bom, para as coisas boas. E ordena a nossa vida pessoal. Nos ensina a como viver. A como viver junto, perto dos outros. Perto, junto da família, dos colegas de trabalho, da faculdade. Então, ela ordena a nossa vida. Nos ensina como nos comportar diante de todas as situações. A vida pessoal e familiar do crente avivado. A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Claramente, há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, prudência no falar e no agir. O crente que estuda a Bíblia, ele pensa antes de falar. Não vai falando o que a língua quer dizer. Coisa sem pensar. Ela nos ensina a palavra de Deus como agir em determinados momentos, que seja de alegria, que seja em momentos difíceis. Cuidado na saúde física e emocional. Nos ensina a cuidar da nossa saúde. Que nós precisamos cuidar não somente da nossa saúde emocional, da nossa vida espiritual, mas sim também cuidarmos da nossa vida física. Cuidado para que a gente previna doenças futuras.
para que a gente não fique remoendo, guardando, enraizando raiva, enraizando mágoas em nossos corações, porque esse sentimento pode trazer no futuro consequências graves para nossas vidas, tanto física como emocional. Devemos lutar, né? Que nessa vida temos pessoas que nos perseguem, pessoas que nos ofendem. Mas a Bíblia, buscando a Bíblia, lendo a Bíblia, meditando, nós vamos conseguir digerir, né, aqueles sentimentos ruins, tirar ou não deixar penetrar em nossos corações, criar raiz, porque isso futuramente nos dará consequências ruins para a nossa saúde. Mas lendo a Bíblia, estudando, nós vamos aprender como digerir esses momentos difíceis, né? A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. A Bíblia também nos ensina a darmos atenção aos filhos, a cuidar bem dos filhos. E isso faz bem para nossas vidas também. Há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos, que é o afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos. Então, na Bíblia também nós encontramos as formas corretas, como educar os nossos filhos, como ter esse relacionamento de pais para filhos e também de filhos para os pais. A Bíblia tem tudo. A Bíblia é um manual, é um guia para a gente viver aqui na Terra. Bem, o crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida. E por isso ele é forte. Semelhante a Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. Por quê? Sabe que o Senhor está ali. Sabe que o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. Então, sabemos, o crente avivado sabe que Deus é maior que a morte. Então, por que temer a morte? Mas para isso precisamos estar sempre buscando ao Senhor. A alegria do Senhor está. A alegria do Senhor produz o fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida. E lá fora o mundo pode perceber essa alegria do crente. Quantas vezes nós já ouvimos, creio também que você me ouve nesse dia, também já ouviu falar. Aquela irmã, aquele irmão vive uma vida de luta, mas está sempre feliz. Vendo ele, não sabe as lutas que ele tem enfrentado, que ele enfrenta no seu dia a dia, mas porque é um crente avivado, um crente que está cheio do poder de Deus, um crente cheio do poder de Deus. Ele não perde a sua fé, não perde a sua esperança, não perde a alegria de servir ao Senhor. Mesmo diante dessas tribulações, dessas perseguições, dessas lutas, ele está cheio do poder de Deus. Ele tem convicção que o Deus que ele serve é o Deus justo, é o Deus fiel e o Deus que tem tudo em suas mãos. Se ele quiser parar essa tribulação, essa luta,
basta estender a sua mão. Vou estender apenas um dedinho, que tudo se acaba. Então, vamos continuar assim, buscando o Senhor. O caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada, né? O crente, o cristão, bom caráter, que tenha bom caráter, que pratica o bem, que não vive de murmurinho contra os outros, que tem aquele testemunho exemplar, aquele testemunho que todos vê e falam. Aquele sim é um homem de Deus. Aquele testemunho que ele dá, aquela pessoa é o tipo da pessoa que quando eu for crente, eu quero ser igual. Esse sim, esse crente que leva esses testemunhos, esse bom caráter, sim, é aquele crente que tem a sua vida avivada. Nos Salmos, chegamos à conclusão da lição de hoje, essa lição maravilhosa. Nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e em todos os lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Então, que essa comunhão não esteja somente dentro do templo, dentro da igreja, mas onde formos, que seja no trabalho, que seja na escola, nas ruas, no mercado, no parque, que nós estejamos com essa comunhão estreita com o Senhor. Que o mundo lá fora possa ver Deus em nossas vidas. Esse é o crente avivado, crente que está cheio do Espírito Santo. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. E até o próximo trabalho, o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Jesus e mantenha firme essa fé, essa convicção que somente Deus pode te levar ao céu. Fique com Jesus. Amém.